Pessoal, dando sequência às respostas aos questionamentos dos nossos amigos e clientes, vou responder agora a pergunta que vem de Cerquilho, interior de São Paulo, do nosso amigo Vinícius Campos. Ele quer saber com relação às vacinas, se as vacinas que estão sendo desenvolvidas ao redor do mundo são confiáveis e vão realmente acabar com a pandemia. Bom, uma coisa é certa, todas as vacinas, sejam elas a russa, a chinesa, a inglesa, ou até alguma outra que possa surgir holandesa, ou mesmo marciana, elas serão confiáveis porque existem 3 linhas de pesquisa básicas para desenvolvimento de qualquer tipo de vacina antiviral, sobretudo. Ou se utiliza o vírus vivo atenuado, ou se utiliza o vírus morto, ou se utiliza outro vírus com alguma caracterização artificial do vírus que se pretende combater, ou a síntese molecular do vírus que se pretende combater. No caso, por exemplo, da vacina de Oxford, utiliza-se um vírus que seria similar ao SARS-CoV-2, com adaptação da estrutura molecular do mesmo, que ao ser injetada no indivíduo, provocaria a formação de anticorpos e células T responsáveis pela proteção do nosso organismo contra o SARS-CoV-2. Nos outros casos em que a pesquisa se baseia em vírus mortos ou na estrutura molecular sintética do vírus, não existe então qualquer possibilidade de nenhuma dessas linhas de desenvolvimento desenvolver a doença propriamente dita ao indivíduo ser vacinado por qualquer uma delas. Portanto, qualquer uma delas que venha a ser disponibilizada à população deve ser prontamente aceita por todos, vez que o máximo que ela pode produzir de ruim seria a não produção adequada em 100% das pessoas da proteção desejada. Mas na realidade está se considerando como válida uma imunidade produzida em 40% a 60% dos pacientes que venham a se submeter à vacinação. Isso já diminuiria muito a transmissibilidade do vírus e, consequentemente, tornaria essa pandemia como algo corriqueiro, como uma gripe ou como um resfriado, enfim, suportável pela grande maioria da população, mais ainda do que ela já é. Portanto, todas as vacinas, sejam de qualquer nacionalidade, que estão em desenvolvimento e que venham a ser postas à disposição da população, devem ter o nosso apoio e devem ser utilizadas pela população. Como eu já disse, não há risco de contrair a doença, a Covid, pela vacinação. Isso será impossível acontecer. Efeitos colaterais, como cefaleia, dor de cabeça, ou alguma hipertermia leve, ou coisas assim, são comuns em qualquer tipo de vacinação e não causam problemas sérios, danos estruturais ao paciente, e muito menos podem ser considerados como contraindicação para a vacinação. No caso de Oxford, ocorreu um caso de problema em medula vertebral de um paciente que ainda nem se sabe se tem realmente a ver com a vacina ou não. Mesmo que tenha a ver, um caso em milhares de pacientes vacinados e que adquiriram sabidamente a imunidade por vários meses, não contraindica o desenvolvimento, a continuidade de desenvolvimento daquela vacina. E não contraindica a utilização. Porque, por óbvio, intolerância, alergia a algum componente químico que acompanhe a vacina pode ocorrer em um ou outro paciente, mas são casos muito raros. Porque se nós analisarmos que até alimentos produzem, às vezes, alergia severa em determinados pacientes, por que qualquer outro componente químico não poderia gerar? Mas, como já dissemos, é um caso em milhares e milhões de outros pacientes que se beneficiam com a medicação. Então, realçando, todas as vacinas que estão em desenvolvimento são válidas e vão oferecer algum grau de imunidade e devem ter a aceitação massiva de toda a população. E isso, se Deus quiser, vai acontecer entre o final desse ano e o início do ano que vem. Um abraço a todos.